está ali pedindo o seu milagre, né? Pedindo a sua petição a Deus. E o profeta Eli olha para ela e julga precipitadamente ela como uma mulher embriagada. Então Deus já falou no meu coração que muitos vão olhar para mim, vai precipitar e vai me julgar. Porém, aquilo que falam de mim não define quem eu sou. É verdade, Deus. Deus usou o pastor dessa igreja, Mateus, capítulo 9, verso 18, se não me falha a memória, quando Deus também usou aqui para falar conosco, através de um doutor ou de um oficial que tinha sua filha, que estava miseravelmente enferma. E o texto diz que quando ele dirigiu a Jesus no verso 18, a primeira coisa que ele faz é adorar Jesus, pois a dificuldade que ele passava não era maior do que a sua adoração. Isso é muito importante. E o presbítero Nadilson também foi feliz quando leu Marcos capítulo 14, na altura do verso 53 e diante, quando Pedro ali, ele é diagnosticado como um servo de Deus, pois ainda que tentamos esconder, mas a nossa fala nos revela, nossas vestes nos revelam, ou pelo menos deveria nos revelar. Então Deus aqui já falou ao meu coração, mas eu vi através do que Deus usou os seus servos, e para Ele complementar essa noite, Deus, Ele me fez eu entender a temática dessa noite. E a temática dessa noite é João, abra sua Bíblia, capítulo 4, versículo 23. Evangelho de Jesus Cristo, relatado por João, o capítulo 4 e o versículo 23. Eu quero pegar como base este versículo, porém não estarei ministrando em cima deste texto. Eu quero usar só os dois versículos, 23 e 24, para acrescentar o que os irmãos outrora já disse aqui nessa noite. Quem achou, diga amém. Amém. Mas a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem, adorem em espírito e em verdade. Glória a Deus. E estamos diante de um texto, irmãos, que Deus ele me faz entender a sua vontade nessa noite, pois desde quando iniciou este culto, Deus ele está ministrando ao meu coração e fez eu me debruçar sobre este texto. E este texto, ora lido, vai nos revelar que João, quando ele menciona o capítulo 4 e o versículo 23, ele vai dizer que a hora vem. E que hora é essa? A hora das aflições, a hora das angústias, a hora das perseguições, a hora das pessoas que nos apontam, as pessoas que nos discriminam, até mesmo talvez dentro das nossas próprias famílias. Alguém que talvez se levante e diz, aí não vai dar em nada. Mas o texto vai nos revelar que Jesus, ele vai mencionar através da pessoa de João, dizendo que a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então, se o texto me fala que Deus ele está à procura dos verdadeiros, o texto me dá base para dizer que também existe os falsos adoradores. Mas Deus ele vai mencionar que ele está à procura não dos falsos, mas dos verdadeiros adoradores. Então é em cima deste texto que eu quero, ou deste versículo, pregar nesta noite. Porque quando aqui eu vi já o pastor João mencionando, nós vamos ver Ana como uma verdadeira adoradora. Ela debruça o seu joelho no templo e ela começa a fazer uma oração, pedindo a Deus que viesse a realizar o desejo que estava no coração dela.
Quando nós olhamos para 1 Samuel, nós vamos ver que Ana, ela tinha uma arquirrival por nome de Penina. Mas o texto vai dizer que eles subiam para o templo para adorar o nome do Senhor. Então eu entendo a característica de um verdadeiro adorador, que ainda que ele não tenha aquilo que deseja o seu coração, isso não é motivo de impedi-lo de subir à casa do Senhor para prestar a sua adoração a Deus. Aleluia! E quando ela se pega ali orando, clamando, Eli, eu entendo já como um falso adorador. Por quê? Porque ele vai administrar Samuel, mas não administra os seus filhos. Então o texto vai nos dizer, dentro do que foi lido, que Deus aqui revela um verdadeiro e um falso. E qual é o verdadeiro, pastor? O verdadeiro é aquele que, mesmo que está sendo apontado, mesmo que alguém não está ouvindo sair da boca, mas está vendo lábios mexer, e diz, esta mulher está embriagada. Mas o verdadeiro adorador não importa com o que o homem fala, mas sim com o que Deus diz a respeito da sua promessa na tua vida. Então, quando eu olho para este texto, automaticamente me vem Jó na minha cabeça. Porque quando eu olho para falar de um verdadeiro adorador, não tem como olhar para Jó capítulo 1. Quando Deus, se você tiver com a sua Bíblia, vamos tentar acompanhar em rápido. Jó capítulo 1. Você e eu, nós vamos nos deparar com um verdadeiro adorador. E o versículo 1 vai trazer algumas características, pastor Maciel, acerca de um verdadeiro adorador. O texto vai dizer, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este homem, ele era um homem sincero. A primeira característica de um verdadeiro adorador não é a falsidade, mas é a sinceridade que ele porta. Aí o versículo vai continuar dizendo as características de um verdadeiro adorador. Ele era um homem sincero. A segunda característica de um verdadeiro adorador, ele era um homem reto. A terceira característica, ele era um homem temente a Deus e se desviava-se do mal. Então este primeiro texto ao qual nós estamos lendo vai nos dizer que a primeira característica de um verdadeiro adorador é a sua sinceridade, é a sua retidão, é o temor que ele tem diante de Deus e o seu esforço em se desviar do caminho do mal. Aí o versículo 8 vai nos trazer algumas revelações acerca de um verdadeiro adorador, porque Satanás, ele foi à presença de Deus juntamente com alguns irmãos. E o texto vai dizer no versículo 8: E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo, ou o verdadeiro adorador, cujo nome é Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Aí Deus, ele vai colocar as características novamente de um verdadeiro adorador. Imagine Deus olhando para o inimigo e dizendo essas características de você. Será que hoje você tem a ousadia de dizer, se Deus fosse relatar acerca da minha pessoa para o inimigo, ele usaria esses quesitos? Olha o que Deus, ele vai dar testemunho para Satanás deste servo, deste verdadeiro adorador. E Deus, ele diz, este homem, ele é sincero, ele é reto, ele é temente a Deus e ele se desvia do mal. Então a primeira característica que Deus vai nos revelar do verdadeiro adorador é a sua sinceridade. Porque o falso, as características dele é dizer algo na tua frente e falar outras coisas nas tuas costas. Mas aqui eu não vou nem me ater no falso adorador, pois o tempo não me permite. Mas quando eu olho a falar falso adorador, eu lembro de 2 Samuel capítulo 9, quando Davi, ele quer honrar alguém da casa de Saul, e ele diz para os seus servos, existe alguém da casa de Saul para quem eu haja de benevolência, de beneficência? Aí o falso adorador, ele vai entrar em cena, por nome de Ziba. Aí ele vai dizer, Davi, eu conheço até um
vou logo te dizendo, ele é aleijado de ambos os pés. Ou seja, o falso adorador não fala da tua qualidade, ele fala dos teus defeitos. Ele não serve para nada, ele não anda. E tem mais uma coisa, ele mora numa cidade de esquecimento, ele mora lá em Baguaçu e ninguém dá nada. Mas Deus vai dizer, manda chamar ela, porque é ela que eu quero honrar. Aleluia. Ainda que o falso atravesse o seu caminho, se tu é reta, se tu é sincera, se tu é temente a Deus e se desvia do caminho do mal, pode ficar tranquila, que Deus vai colocar teu nome na lista e vai dizer, manda chamar. Pode mandar chamar. Aleluia, aleluia. Mas eu não quero me ater no falso, eu quero me ater no verdadeiro. E Jó, ele traz um grande ensinamento em o que é ser um verdadeiro adorador. Pois Deus, ele mostra a qualidade. Porque o verdadeiro, ele está na presença de Deus por aquilo que Deus é, e não por aquilo que Deus tem a dar. Você quer ver uma prova? Deus, quando ele diz para Satanás, ele vai falar não do que Jó tem, mas do que Jó é. Ele é sincero, ele é reto, ele é temente, ele se desvia do caminho do mal. Aí chega o falso Satanás e diz, mas também ele tem gado, ele tem camelo, ele tem ovelha, tem 10 filhos, e as fazendas que o cercam faz ele ser como que é. Ai, aleluia. Porque Satanás, ele não olha para você pelo que você é, mas pelo que você tem. Repare que Deus, ele fala, se dirigindo a Jó, não pelo que Jó tem, mas pelo que Jó é. Aleluia. Aí Satanás vai dizendo, porém ele é rodeado de pessoas e de fazenda. Aí Deus fala, então se você acha que ele é reto, que ele é íntegro, que ele é sincero, e desvia-se do caminho do mal pelo que ele tem, então vai lá e toque em tudo. Ai, aleluia. Aí Satanás, ele sai da presença de Deus e ele se dirige a Jó. Aí o texto vai dizer que ele toca primeiramente naquilo que é mais valioso para um verdadeiro adorador. Talvez você olha para mim, você olha talvez para a tua vida, e talvez o que tem sido mais valioso para você diante da presença de Deus. Jó me traz um grande ensinamento, porque Satanás, quando ele sai da presença de Deus e ele se dirige para ferir Jó, a primeira coisa que Satanás toca não é o filho, não é o camelo, não é a ovelha, mas o inimigo ele dirige para o gado. Por que, pastor, que ele dirige para o gado? Porque Jó não usava camelo para adorar, Jó não usava ovelha para adorar, Jó ele não usava as fazendas para adorar. Mas o texto vai dizer que Jó, quando ele queria prestar um culto em adoração a Deus, até pelos filhos que estavam festejando dentro da casa, ele pegava o gado e fazia um sacrifício. Aí Satanás falou, eu preciso tirar o que é mais precioso do verdadeiro adorador, a adoração. Eu não quero que ela canta, eu não quero que ela prega, eu não quero que ela louva, eu vou tocar na adoração. Aí o texto vai dizer que tocou na ovelha, tocou no camelo, tocou primeiramente no gado e por último tocou nos filhos. Aí Satanás ele diz, agora eu venci. Agora ele vai revelar que ele é um falso adorador. Aí o texto vai dizer que quando ele toca em tudo que Jó tinha, o texto vai dizer, e Jó raspando a sua cabeça, tirando todas as suas vestes, se vestindo de saco, lançou-se ao pó e adorou. Porque o adorador não quer saber de marca de carro, não quer saber da casa, ele quer dizer, eu tenho adoração para oferecer a ele. Aí o texto vai dizer na altura do verso 20 do capítulo 1, então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça, e Satanás está lá, agora ele blasfema, agora ele revela que ele é falso. Eu tirei o gado, eu tirei a ovelha, eu tirei o camelo e matei os 10 filhos, agora acabou, ele vai revelar quem ele é. Aí o versículo de número 20 vai dizer, Jó se levantou. Eu gosto dessa palavra, porque a vida talvez sua não está como você queria, mas você se levantou e chegou aqui. Às vezes Satanás está dizendo, não vai, está frio, ela não consegue, ela não chega. Aí você se levantou. Aleluia. E o texto vai dizer, levantou e raspou a sua cabeça, rasgou o seu manto e lançou-se em terra
e adorou. Aí Satanás está ficando confundido, dizendo: não, isso não pode estar acontecendo. Perdeu o filho, perdeu o gado, perdeu tudo. Aí o texto vai dizer que Satanás, não se contentando, ele se dirige a Deus de novo, dizendo: essa vez eu perdi. Aí o texto vai dizer que ele diz: mas também ele tem saúde. Aí Deus vai dizer: então vai lá e toca, porém poupe a vida dele. Aí o texto vai revelar aqui o verdadeiro e o falso. Por quê? O verdadeiro é o texto dizendo que Jó, ele foi possuído de uma lepra, aonde ele perdeu todos os aparatos naturais da sua vida, a pele, a unha, as sobrancelhas, até mesmo talvez os cílios dos olhos, por tanto que chorou, a lepra comeu. Aí Satanás está dizendo: agora ele blasfema. Agora eu vou mostrar que ele é o falso adorador. Aí chega uma falsa adoradora na cena e diz: ainda retém a tua sinceridade a este Deus, passando pelo que está passando, porque a característica do falso é adorar pelo que Deus dá e não pelo que Deus é. Mas o texto vai dizer que o verdadeiro adorador olhou para ele e fala: tu falas como uma louca mulher, aceitaste o bem de Deus e o mal não queres tu aceitar. O texto vai dizer: em todas as coisas que Jó passou, em nenhuma palavra ele pecou contra o Senhor. O marido não está aqui, não reclama, glorifica, porque Deus está dizendo: ela adora, ela não murmura, ela adora, ela não blasfema. Deus, aleluia, aleluia. Aí Satanás está dizendo: agora acabou, agora não tem como oferecer gado. O gado eu matei, ele está na carne viva, acabou o homem. Aí Jó não tem mais gado, Jó não tem camelo, Jó não tem ovelha, Jó não tem mais os filhos, Jó não tem a saúde que queria, mas Jó ele tinha a adoração no seu interior. E prova isso, pregador. Jó talvez olhou, eu vou conjecturar, não tem mais gado, o pasto está vazio. Ele olhou para o outro lado, os camelos também não existem, as ovelhas, cadê os meus filhos? Ele está igual a Abacuque: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruta na vide, ainda que nos currais não haja pasto e não haja mantimento, porém, todavia, eu adorarei o Senhor. Aleluia! A minha adoração e a tua adoração não quer contestar o que nós estamos vivendo. Nós vamos adorar, nós vamos adorar. Aí Jó me alega, porque Jó está pautado em Romanos capítulo 12, versículo 1. Ai, não tem mais gado, não tem mais ovelha, não tem mais camelo, não tem mais nada. Aí Paulo vem sendo usado, dizendo: apresentei o vosso corpo como um sacrifício vivo, agradável, atraente, em adoração a Deus. Jó está dizendo: não tem mais gado, não tem camelo, não tem ovelha, mas eu ainda estou vivo, eu vou adorar, eu estou vivo. Aleluia, aleluia. Eu preciso encaminhar, senão eu não paro. Aí o texto vai me fazer também eu lembrar de Marcos, ora lido pelo querido presbítero Adilson, mas ele foi feliz. Marcos 14, eu fui anotando. Mas quando nós olhamos para Marcos capítulo 14, nós vamos ali ver uma mulher por nome de Maria de Magdala. Lá em Lucas capítulo 8, você vai ver Jesus libertando algumas mulheres, dentre elas, junto Maria, de 7 demônios. Aí aqui eu quero pegar ela como uma verdadeira adoradora, porque ela estava possessa de 7 demônios. Quando você vai para o demoniado de Gadara, você vai ver que ele machucava o corpo, andava nu e feria-se todo o corpo com pedras, a ponto de arrancar barba, cabelo. Então, se ela estava possessa de 7 demônios, a fisionomia dela não era boa. Aí o texto vai dizer que Jesus ele chega no cenário, ele estende a mão e cura aquela mulher. A partir do momento que ele curou Maria, ela diz: eu vou seguir Jesus, eu vou atrás desse Jesus, porque enquanto corriam de mim, ele veio ao meu encontro. Eu vou adorá-lo, eu vou segui-lo. Aí João, ele usa um termo mais
Mas Marcos também no capítulo 14 vai dizer que estava tendo uma Páscoa, uma festa, uma janta na casa de Simão Pedro. Quando você estuda a cultura judaica, você vai saber que quem estava para o lado de dentro não saía, e quem estava fora não entrava, principalmente uma mulher. Mas aí o texto vai dizer que Jesus estava sentado à mesa, rodeado dos seus discípulos. De repente, no cenário, a porta abre, e o texto vai dizer que uma mulher, sem pedir licença, sem dizer o nome, sem mostrar credencial, ela atravessa o cenário, e ela só tem um alvo ali, é os pés de Jesus. Ela falou: eu não me interesso pelo que está na mesa, eu me interesso pelo que está nos pés. Ela se debruça, e o texto vai dizer, ela fala: eu não vim de mão vazia, porque o verdadeiro adorador não vem de mão vazia, ele traz o glória, ele traz aleluia, ele traz a estranha. Aí ela fala: eu não sei adorar de pé, eu preciso. Ela ajoelha e ela fala: eu tenho tudo que eu consegui a partir daquele Lucas capítulo 8. O que eu consegui é o quê? Este vaso de alabastro com todo este unguento. Aí o texto vai dizer que ela pega, quebra e derrama sobre a cabeça de Jesus. Aí Jesus, quando vê aquilo, Jesus sabe o que significa. Aí existe um falso, porque tem o verdadeiro e também tem o falso. E a verdadeira está ungindo Jesus. E o falso ele se levanta. Ele se levanta para parar o verdadeiro adorador, porque uma das características do falso é essa: ele não adora e não quer que ninguém adora, ele não glorifica e não quer que ninguém glorifica. Para que tudo isso? Ei, é porque não sabe de onde Jesus te tirou, é porque não sabe aonde Jesus te levou. Pastor João, alguém critica porque não sabe quando o senhor estava lá comendo a cenoura estragada. Aí vem debaixo de chuva, vem com frio, vem chover no canivete. Mas isso é fanatismo? Não, é porque antes eu era mendigo, agora a presença do Senhor, aleluia. Oh, Jesus. Aí eu falei: mas se uma mulher não pode entrar no cenário, como que ela... Senhor, como que ela entrou? Aí Jesus falou: porque se é verdadeiro adorador, pode empurrar a porta e entrar, ninguém interrompe. Aí o texto vai dizer que ela está adorando, minha Patrícia, ela está adorando Jesus. Aí o falso não adora, mas quer impedir o adorador. Aí o texto vai dizer que Judas se levanta e olha para ele e fala: para que tudo isso? Para que esse desperdício? Olha, o que você derramou aí é 300 libras, a ponto de ser um ano de serviço. Onde já se viu? Poderia se vender e dar aos pobres. Mas o falso não está preocupado com o pobre, ele está preocupado em vender aquilo e colocar no bolso, aleluia. Mas aí Jesus, quando Judas vai pegar no braço dela e interromper, Jesus falou: não toca nela não. Não rela nela não, Judas. Todo o tempo desses 3 anos e meio você está andando comigo e não fez o que ela fez em 30 segundos. Então não rela na verdadeira não, Judas. Se você quer ser falso, pode ser falso, Judas, mas não mexe com o verdadeiro, porque o verdadeiro ele tem essa característica. Quando alguém levanta para mexer, peça a Deus que você mexa com o falso. Com o falso não vai dar nada, mas se mexer com o verdadeiro, Jesus toma causa e diz: ai, Jesus, aleluia, aleluia. Eu preciso concluir. Glória a Deus. Eu quero tentar ler Mateus capítulo 15. Não sei se vai dar tempo, que é o último texto a qual eu quero mencionar sobre o verdadeiro adorador. Glória a Deus, Ele é maravilhoso, aleluia. Olha aí Mateus capítulo 15. Vou encerrar agora. Aqui tem uma verdadeira adoradora, que eu também olho e falo: Jesus, obrigado pela tua palavra. Capítulo 15, versículo 21. E partiu Jesus dali e foi para as partes de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, porque a minha filha está miseravelmente endemoniada. Aí o versículo 23 vai dizer: mas Jesus lhe respondeu, não. E Jesus não lhe respondeu palavra alguma. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, olha o falso, olha a diferença do verdadeiro para o falso. O verdadeiro chega nos pés de Jesus para adorar, e o falso chega aos pés de Jesus para ir despedir o povo embora. Olha o que fala o texto aí, ó. Os seus discípulos chegaram ao pé de Jesus, rogando-lhe, dizendo:
despede-a, porque ela vem gritando atrás de nós. Ô Jesus, ela está nos envergonhando, ela vem gritando o teu nome, ela vem dizendo: Jesus, filho de Davi, manda essa mulher embora. Aí o texto vai dizer: e Jesus não respondeu nada. Porque quando Jesus ainda fala não, ainda está bom. Quando Jesus fala sim, melhor ainda. Mas o duro é lidar com o silêncio de Deus. Quando você está pedindo, quando você está clamando, quando você está orando do jeito certo, você está no lugar certo, fazendo da maneira certa, e Deus não responde nada. Mas aqui vai revelar se tu é verdadeiro ou se tu é falso. Vamos ver se você é verdadeiro. O texto vai dizer que Jesus não respondendo nada, os discípulos dizendo: despede essa mulher embora, ela está aqui nos perturbando. Aí o versículo 24: e ele lhe respondeu e disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas do meu pai. Primeiro, Jesus não responde nada. Em segundo lugar, quando Jesus responde, ele fala não, porque uma grande maioria do falso e verdadeiro você descobre fácil. E como que revela? Quando você dizer não e não aceitar. É falso, porque a Bíblia começa com não. Não proveis do fruto, não toqueis na árvore. Mas quando você diz não para o verdadeiro, ele vai dizer sim, está certo. Olha o texto. E o texto vai dizer que Jesus primeiro não responde palavra alguma. No versículo 24: e ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Versículo 25: então chegou ela, e o que ela fez? Ela adorou. Quer dizer que Jesus, quando ele não me responde, e quando ele responde e respondendo não, eu esperando que ele responde sim, o que o verdadeiro faz? Jesus, o senhor não quer falar nada? Tranquilo. E quando o senhor quiser falar, o senhor quiser falar não? Tranquilo. E o que eu vou fazer? Eu vou adorar. Aleluia. O senhor não falando nada, eu adoro. E quando o senhor falar não, eu também adoro. A característica do verdadeiro é maravilhosa, aleluia. Aí o texto continuando: então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse, versículo 26, não de novo. Não é bom pegar o pão das ovelhas perdidas do meu pai e dar aos cachorrinhos. Ou seja, a primeira vez Jesus não responde nada. Aí quando Jesus responde, ele fala não. E a segunda vez, não também. E o que ela faz? Sim. Por quê? Porque o verdadeiro adorador, ele entende que Deus pode falar não, mas eu, como verdadeiro, não posso dizer não. Eu tenho que dizer sim, Senhor. Mas a vida minha está beleza, está difícil. Eu estou pensando até em parar, mas eu vou caminhar. Eu prefiro estar te adorando. Tá certo, Senhor. Aleluia. Aí vamos caminhar para a conclusão. E ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos de Israel e deitar aos cachorrinhos. Aí o versículo 27. E ela disse: sim. Isso aqui, irmão, é só para quem é verdadeiro adorador. Por quê? Jesus, eu vim aqui clamar pela minha filha. Eu não vou responder nada. Agora eu resolvi responder. E o que é, Jesus? É aquilo que eu quero? Não vou falar nada. E pela segunda vez, também não vou falar nada. E o que eu vou fazer? Enquanto o Senhor não responde, ou quando o Senhor responde não, eu vou adorando. Você está entendendo o que Deus está falando? Pastor, não aconteceu. E o que você está fazendo? Eu continuo aqui nos teus pés te adorando. Porque as pessoas que mais alcançaram as bênçãos não foi as que visaram as mãos, foi as que visaram os pés dele. Judas, ele olhava para a mão. Deixa eu ver quanto está entrando de oferta. Opa, entrou uma oferta boa hoje. Aí Maria, lá em Lucas 10, está dizendo: ele chega no cenário. Marta está varrendo a casa. Aí Maria fala: não, Marta, ele está na casa. E quando ele está na casa, eu deixo a vassoura, eu deixo a louça, eu vou para os pés. Aleluia. Aí o versículo 27. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do Senhor. Ai, aqui, o verdadeiro adorador, ele sabe o caminho.
Ele sabe como tocar. Lembra da mulher do fluxo de sangue que foi lida aqui? Ela falou: se eu tão somente tocar na orla, ninguém precisa me ver, eu não preciso apresentar credencial, eu não preciso mostrar minhas vestes, a minha Bíblia não precisa ser de marca, mas se eu tocar nas vestes, eu vou extrair uma virtude. Aleluia. Aí quando ela disse, eu concluo aqui, quando ela disse: os cachorros também comem das migalhas que caem da mesa do Senhor. Aí o versículo 28. Então respondeu Jesus e disse. Agora Jesus respondeu de novo. Aí Jesus respondeu, depois de um silêncio, depois de 3 não, ela falou: enquanto o Senhor não fala, e quando fala é não, eu vou adorando. Aí Jesus falou assim: olha, eu não vim senão para ovelhas perdidas da casa de Israel, e os pães não posso dar aos cachorrinhos, eu tenho que dar aos filhos de Israel. Quando você vê ele falando não dá aos cães, a tradução latina é cã, que vem lá da linhagem em Gênesis capítulo 9, quando está Sem, Jafé e Cã, os filhos de Noé. Quando Noé ele faz ali a vinha e ele toma e se embriaga, aí Cã vai lá e revela a nudez para todos que o pai está nu. Aí Noé ele olha e diz: maldito será todo o seu descendente, você será uma nação maldita, você não prosperará. Aí nasce a linhagem dos cananeus, e essa mulher é uma cananeia, ela é maldita, ela não pode estar no cenário, mas ela diz: Senhor, eu não quero sentar na mesa porque eu sei que eu não tenho direito, mas eu quero a migalha que cai da mesa. Aí Jesus olhou, o patriarca lançou a maldição, mas aqui está um que quebra a maldição. Ai, quando eu vejo uma verdadeira adoração, ainda que diz que a descendência será maldita, aqui está o que quebra a maldição. Ele diz: oh mulher, grande é a tua fé, a tua adoração sobre o meu coração, seja feito como tu desejas. Quantos creem nessa palavra? Se coloque de pé em nome de Jesus, aleluia. Deus está dizendo para você nessa noite: seja feito como tu deseja. Se tu é uma verdadeira adoradora, se tu é um verdadeiro adorador, Deus está te dando credibilidade diante da palavra dele. Não é segundo o que eu quero. Poucas passagens na Bíblia você vai ver Jesus falando assim: ó, seja feito como eu quero. Mas aqui, quando a adoração ela é genuína, a primeira coisa que Jesus faz, ele quebra uma maldição hereditária. Se fumava, não fuma mais. Se bebia, não beba mais. Se ia para macumba, agora vai ser convertido, porque eu sou o que quebra a maldição, aleluia. Aí Jesus está dizendo: seja feito, mulher, como tu desejas. Pode ir, que a filha está curada, aleluia. E Jesus, enquanto você está adorando aqui, ele está curando gente lá, ó. Enquanto você está clamando aqui, ele está visitando lá, ó. Mas e se estiver bebendo? Vai dar uma ânsia lá, ele vai falar: eu não sei porquê, mas não deu vontade de beber mais, porque você adora aqui e quebra a maldição lá. Quantos creem nessa palavra? Aleluia. Eu creio nessa palavra, pois a hora vem, e é agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Aonde estão os verdadeiros adoradores? Os verdadeiros adoradores, irmãos, eles não estão pautados no clima. Você quer ver Atos 27, quando Paulo chega à ilha de Malta, vai dizer que os nativos da ilha estavam feitos uma fogueira por causa da chuva que caía e por causa do frio. Porque o verdadeiro adorador não depende de clima. Porque como está fazendo uma fogueira se está chovendo? Como tem uma fogueira acesa se está frio? Não importa o clima, a chama do adorador sempre vai estar acesa. Pode estar frio, eu estou lá. Pode estar chovendo, eu estou lá. A característica do verdadeiro adorador não depende de clima. Você está aqui, sabe por quê? Porque a chama está acesa aí, aleluia. Eu quero orar, posso orar? Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Querido Deus e eterno Pai, Pai querido, o Senhor, através da Tua palavra, diz que o Senhor está à procura dos verdadeiros. Porque se o Senhor está à procura dos verdadeiros, é porque o Senhor sabe que existem os falsos. Mas o Senhor veio aqui nessa noite, encontrou os verdadeiros adoradores te adorando em espírito e em verdade. E a tua palavra diz que na medida que nós adoramos aqui, é um inimigo que cai lá, aleluia. Portanto, Pai amado, todo aquele que adentrou este ambiente com um coração sincero em te adorar,
Eu creio, Pai querido, que o Salmo 37, deleita-te no Senhor e descansa nele, confia, entrega o teu caminho a Ele, e Ele concederá o que deseja o teu coração. É o que Jesus disse para aquela mulher: vai e seja feito como tu queres. Deus nessa noite está dizendo, não é o que Ele quer, é o que tu pedir nessa noite. Se você for um verdadeiro adorador, que seja feita a vontade do Senhor, mas conforme tu queiras. Aleluia. Quantos creem nessa palavra? Diga amém. Existe alguém nessa noite que está afastado? Pastor, eu estou afastado, eu estou como Pedro. Alguém olhou para mim e falou: é ele, essa barba é igual, essa roupa é igual. Ele negou, mas quando ele está lá no capítulo 19, 21 de João, vai dizer que Jesus olha para a pesca e diz: vem, filhos, vocês estão desviados, mas vem. Aí tinha pão e peixe na brasa. Quando Pedro chega na fogueira, ele lembra daquela fogueira em Lucas 5, quando ele negou, ele diz: Deus está me dando uma oportunidade. Lá em Lucas 5 eu neguei, agora aqui em João 21 eu não posso abandonar, eu não posso desperdiçar essa oportunidade. Aí ele falou: Jesus, eu sou pecador, eu sou falho. Aí Jesus fala: meus filhos, aleluia. Existe alguém nessa noite que quer voltar para a presença de Jesus? Se houvesse, ergue a tua mão, eu oro por você, e você vai sair daqui, não da maneira que você entrou, mas como um verdadeiro adorador, aleluia. Existe alguém nessa noite? Pastor, eu quero voltar para a presença de Deus, eu quero sentir essa alegria. As lágrimas que desci no meu rosto essa noite foi na presença, não foi segurando a alça do caixão, não foi no leito, não foi vendo um filho acamado, não, foi na tua presença, porque essa é a proposta que Cristo tem. Chorar na presença dele é melhor do que chorar em outros ambientes. Existe alguém que quer voltar para Jesus, quer aceitar Jesus? Levanta a sua mão e eu oro por você. Existe alguém? Não temos ninguém? Que Deus assim lhe proporcione uma outra oportunidade. Quantos que recebem essa palavra, diga amém. Amém. Queridos irmãos, Deus venha continuar ministrando nos vossos corações. Eu fico feliz, pois eu senti a presença do Senhor neste ambiente, pois Deus, Ele ainda habita nos lugares humildes.